Salve, meus amigos amantes do vinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente chega aqui nesse último episódio dessa pequena série, e esse aí que é talvez o episódio mais barulhento da série. Porque se tem um termo que causa briga em feira, discussão, em tasting, até mesmo na internet, é esse tal do vinho natural. Mas afinal, existe definição ou é só um estilo de vida engarrafado? Se você não viu os outros dois episódios sobre os orgânicos e biodinâmicos, dá uma olhada lá, porque esse aqui é o tipo o chefão do videogame. Melhor ver aqueles lá para poder entender, poder passar de fase nesse daqui. Então, bora rodar a vinheta e bora ler. Se você caiu por aqui de paraquedas, eu sou André Vigas, eu sou sommelier, eu sou formado aqui em Bordeaux e tenho certificado da WSET3 também. Eu vivo aqui na região desde 2022, visitando produtores, conhecendo vinhos e extraindo tudo que dá desse universo maravilhoso que é o mundo dos vinhos. Desde 2023 eu trabalho também como guia em vinícolas tops aqui de Bordeaux e eu compartilho essa minha paixão com você. Então já se inscreve aí, ativa o sininho e bora pro conteúdo de hoje, porque você vai sair daqui sabendo desta série tudo sobre vinho orgânico, biodinâmico, natural e até mesmo os vinhos raisonné. Primeira verdade, não existe definição legal internacional de vinho natural. Na França, só em 2020 surgiu o selo voluntário Vin Méthode Nature. Ou seja, é voluntário, não tem controle oficial do Estado. E aqui já vem o pulo do gato dessa história toda, porque quando a gente fala de vinho natural, a gente está falando sobre vinificação e não é sobre vinhedo, ok? É trabalho de adega simplesmente. Mas de todo modo, ainda assim, para você ter o selo, você precisa de uvas que sejam orgânicas. Então, a vinificação, ela tem aí regras básicas. A uva ela tem que ser orgânica, como já disse, mas ela não precisa ser biodinâmica, por exemplo. A fermentação, ela só pode ocorrer com leveduras indígenas, ou seja, não pode inocular, para controlar o processo e tudo mais. Também não tem insumo ou ajuda enológica, absolutamente nenhuma. Nada de filtragem e por isso quase todos eles são sempre bem turvos. E não pode ter nada de sulfito adicionado durante a vinificação. No máximo pode usar 30 mg a litro no engarrafamento. Então, para ficar claro, na realidade todo vinho tem sulfitos, tá? Porque a própria fermentação ela naturalmente gera sulfitos. A questão do vinho natural é que ele não tem sulfitos adicionados. E mesmo podendo usar esses 30 mg aí no engarrafamento, a maioria dos produtores vai acabar optando por não usar nada por uma questão de princípio e filosofia da vinificação natural. Agora, por que ele gera tanta polêmica? O problema não é necessariamente a falta de definição clara. É que a filosofia ela é radical por natureza. Vinho sem filtro, sem clarificação, sem sulfito, tudo vai ficar muito mais instável. Muito mais. Então o resultado são vinhos aí turvos, muitas vezes oxidados, cheios de voláteis, com brete, fenolé, como é o nome desse canal. Enfim, a lista de defeitos ela é extensa. Mas, para muita gente, todos esses defeitos são representação do estilo. E é aí que a discussão começa. Tá, mas defeito é igual em todo lugar e em todo vinho. Então, como que isso pode ser considerado identidade? Tem produtor incrível, tá? Técnico que faz vinho natural, limpo e muito equilibrado? Tem, mas é raro. E às vezes, do mesmo produtor, você prova algo genial e depois outra garrafa completamente desajustada. Os defensores, eles vão dizer que essa é a beleza da coisa. Porém, para quem pagou por coisas tão diferentes uma da outra, é bem difícil explicar isso, viu? Se eu tivesse que resumir, o vinho natural, ele pode ser lindo ou ele pode ser trauma. Não tem muito meio termo. Eu até entendo a filosofia, mas eu não estou disposto também a ter tanta heterogeneidade assim. Basicamente, porque se você for pensar bem, o dinheiro que você gasta é o mesmo. Então vamos falar da filosofia aí. A ideia por trás ela é bem bonita, eu admito. Um vinho cru, sem maquiagem, como deveria ser feito, sem ajudas químicas da modernidade. Beleza. Até porque seria sim a expressão mais pura do terroir. Mas aí vem um paradoxo também. Porque nada no vinho é assim tão natural. A videira em monocultura não é natural. A talha não é natural. O controle de temperatura na vinificação ele não é natural. O tempo de envelhecimento ele não é natural. Aliás, se você acha que o vinho da antiguidade era eventualmente mais natural, provavelmente ele era muito mais próximo do vinagre do que de um Grand Cru, tá? Que fabricar vinho é intervir, ao menos minimamente, a ponto de que ele não se torne vinagre. Eu gosto de deixar claro que o caminho natural
sem fazer nada, tá? De um fermentado de uvas, ele é sempre virar vinagre, ok? E aí é por isso que eu não gosto desse termo natural. Eu prefiro realmente mínima intervenção. Muito menos sexy, vende muito menos também, mas é muito mais honesto. Porque, no fim, o vinho ele é uma construção conjunta da natureza e do homem. E claro, não podia faltar o assunto sulfito. Tudo bem, os defensores do vinho dito natural são os que mais execram o sulfito e o tratam como um verdadeiro vilão. Eles dizem que mascara o terroir e que está ali para meio que matar tudo em volta. Olha, sim, a indústria exagerou, né? Como eu já expliquei aqui outras vezes, o vinho barato, né? Esse que precisa ser idêntico aí em qualquer lugar, toma ali SO2 aí para garantir o máximo possível de estabilidade. Mas, sem nada também, você meio que abre porta para qualquer instabilidade. Oxidação, refermentação, enfim, tá? Você pode estar bebendo uma colônia de bactérias e chamando isso de terroir. Si le vin nature c'est ça, ben, d'accord, c'est la nature. Mais c'est pas la nature du vin. Et encore moins l'expression d'un terroir. C'est l'expression d'un micro-organisme. Parce que vous prenez Ouais. n'importe quel cépage, sur n'importe quel terroir, s'il y a des développements de Brettanomyces Ouais. et qu'il y a des phénols, le vin, il aura le même goût partout. Partout. D'accord? Donc, on peut pas parler de terroir, on peut pas parler de cépage, ni parler de quoi que ce soit. Si le vin nature, c'est ça n'a aucun sens. Assiste essa entrevista aí com ele lá no canal, que é ouro puro. Hoje, o vinho natural, ele virou bem hype. Tá? Em Paris, aí, os bares à vins, eles estão lotados de rótulos hipsters, frases bem provocativas e muito defeito na taça. Só que muita gente tá ali meio que pelo manifesto. Não é exatamente pelo vinho, é pelo lifestyle. E tá tudo bem, identidade, ok. Mas eu repito, na minha visão, identidade, ela não pode jamais substituir qualidade. Então agora para fechar essa série aí com chave de ouro, já que você assistiu aos outros vídeos e entendeu o princípio dos vinhos orgânicos, biodinâmicos e aqui nesse vídeo agora dos naturais, eu vou fazer aí um recapitulativo básico. Vinho orgânico. Preocupação com a vinha principalmente, eliminação aí de produtos sintéticos e redução a 1/3 aí da quantidade autorizada de sulfitos. Na vinificação, pouco muda em termos regulatórios, mas por princípio ela tende, veja bem, tende, mas não necessariamente a ser um vinho menos interventivo. Biodinâmico. A preocupação vai muito além das videiras, é o ecossistema como um todo, uma forte filosofia baseada nas influências dos astros e da lua, evocando princípios aí ancestrais da agricultura, além da nutrição do solo aí baseada em preparados homeopáticos. A diminuição aí é realmente para 1/3 do que se usa de sulfitos. E aqui sim há um forte controle da vinificação que obedece a uma lógica de menor intervenção mesmo. Não chega a ser natural, embora possa ser. E o natural, como acabamos de ver, é o vinho que é produzido sem nenhum tipo de ajuda ou insumos enológicos. Não é sobre as videiras, mas sim sobre vinificar de um modo específico. Você até pode ser um agricultor convencional e produzir vinho natural. Tá? Você apenas não teria o selo, que aqui na França a uva precisaria ser ao menos orgânica. Mas, de qualquer modo, isso seria tipo como acreditar numa chapa Bolsonaro e Lula para presidente. São filosofias que não se discutem, literalmente. Agora, o último adendo importante. Existe também o que se chama de agricultura raisonnée aqui na França. Racional em português. Esse modo de cultura é utilizado quando o produtor ele escolhe práticas menos agressivas no vinhedo, usa química eventualmente, quando ele precisa. Ele vai abraçar uma vinificação mais controlada, mas mesmo assim não tão corretiva e interventiva. E ele vai fazer isso sem optar por ter selo nenhum. A verdade é que a maioria dos vinhos de qualidade hoje, ela é pelo menos raisonnée. Inclusive a maioria dos Bordeaux tops aqui. O estilo convencional mesmo, puro, no tipo produção de soja, produção em massa, ele tá mais pro vinho de supermercado, aquele que é bem baratinho mesmo e de grande produção. Então no fim, o vinho natural, ele não é só um estilo, ele é meio que um manifesto mesmo. Mas até onde vai o manifesto e começa o exagero? Isso aí eu deixo para você, então comenta aqui qual vinho natural você já provou aí. Foi amor ou foi trauma? Então se você gostou, por favor, deixa o like, não te custa nada e você ajuda demais este que nos fala a continuar produzindo conteúdo pro canal. Tá ok? Um abraço a todos vocês e santé!